O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Muitos já tentaram organizar uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Por isso, a mim também pareceu bem, depois de investigar tudo cuidadosamente desde a origem, dar-te por escrito um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Ábias. Sua esposa também era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já eram de idade avançada. Certo dia, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, no turno da sua classe, ele foi escolhido por sorteio para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, na hora do incenso. Então, um anjo do Senhor apareceu-lhe, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor o dominou. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, conduzir os rebeldes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Zacarias perguntou ao anjo: Como saberei que isso vai acontecer? Pois eu já sou velho, e minha esposa está em idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer estas boas novas. Mas agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo devido. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias e maravilhava-se de ele se demorar tanto no santuário. Quando saiu, não conseguia falar-lhes, e perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Ele lhes falava por acenos e permanecia mudo. Terminado o tempo do seu ministério, ele voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua esposa, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que olhou para mim, para acabar com a minha humilhação perante os homens. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não tenhas medo, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como será isso, se não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo, exclamando com grande voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor.
Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu, porque se cumprirão as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e ela teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor manifestara para com ela a sua grande misericórdia e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, ele se chamará João. Disseram-lhe, não há ninguém na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai que nome queria que se lhe desse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou, e ele falava, louvando a Deus. O temor oprimiu todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia se divulgavam estas coisas. Todos os que as ouviam guardavam-nas no coração, dizendo, quem virá a ser então este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Lucas, capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a terra para o recenseamento. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias em que ela devia dar à luz, e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apresentou-se diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenhais medo. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis o menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se ausentaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Tendo-o visto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se maravilharam das coisas que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei requeria, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Havia também uma profetisa, Ana. Chegando ela na mesma hora, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Quando cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré.
o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estava na comitiva, caminharam o dia inteiro e o buscaram entre os parentes e conhecidos. E, não o achando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e das suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dissera. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região circunvizinha do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Dizia João às multidões que saíam para ser batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. As multidões perguntavam-lhe: Que faremos, pois? Respondia-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que faremos? Ele lhes disse: Não cobreis mais do que o que vos foi ordenado. Soldados também lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis falsa denúncia e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e pensando todos no seu coração a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, João disse a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O próprio Jesus, ao iniciar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo filho, como se pensava, de José, filho de Heli. E assim segue a sua genealogia até Adão, filho de Deus. Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e, passados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus, respondendo, disse-lhe: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém,
colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, apartou-se dele até momento oportuno. Então Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a região circunvizinha. Ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se do seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e clamou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. O pavor se apoderou de todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares da região circunvizinha. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Também de muitos saíam demônios, clamando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Lucas, capítulo 5. Aconteceu que, estando a multidão o oprimindo para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, do barco ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, colheram grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Fizeram acenos aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. À vista disso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, arrastando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E imediatamente a lepra o deixou. Aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e estavam assentados fariseus e doutores da lei. E eis que uns homens traziam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele.
Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado, e pelas telhas o baixaram com a cama no meio de todos, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus só? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou a cama em que estivera deitado e foi para sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados, glorificavam a Deus e diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Siga-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Disseram-lhe eles: Os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, assim como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Disse-lhes Jesus: Podeis, porventura, fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naqueles dias. Disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o pôr em veste velha, pois romperá a nova, e o remendo da nova não combinará com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e refugar-se-á o vinho, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz: O velho é excelente.